Oi, galera, aqui é a professora Jaqueline de Literatura e hoje a gente está aqui para falar do 26º conto da obra Ânsia Eterna de Júlia Lopes de Almeida. O título desse conto é A Valsa da Fome. A narração começa em terceira pessoa, depois ela é intercalada na voz em primeira pessoa, porque tem um dos personagens que vai falar sobre o nosso protagonista, que é o Hipólito, um pianista. E o conto começa com um ambiente nobre, né, da alta sociedade, e fala que as moças estão ansiosas pela chegada do pianista, que vai tocar a valsa para elas dançarem. Na verdade, elas estavam ansiosas para dançar. Quando entra a figura do Hipólito, então do pianista, causando um certo desconforto, ele entra vestindo uma casaca encebada e é descrito pelo narrador como um homem alto, magro e amarelo. E aí nós temos o comentário, a fala de uma mulher, uma senhora que estava presente nesta festa, nesse salão, que diz assim: quem teria tido o esquisito gosto de vestir de homem aquela tocha funerária? Então percebam que ele é visto quase como uma pessoa morta, ambulante, caminhando, né? E aí um rapaz responde: a fome. Foi a fome que lhe envergou aquela casaca pré-histórica. E aí nós vamos ter esse rapaz contando a história do pianista. Ele diz que foi encarregado de contratar um pianista para esse evento, para essa festa, né? E aí ele acabou esquecendo e de última hora ele lembrou disso e lembrou do Hipólito, desse pianista, e foi atrás dele. Ele não tocava piano há 6 meses já, desde que sua irmã morreu. Inclusive, ele vendeu o piano para pagar o enterro da irmã. Então, ele realmente, tudo indica aqui que ele realmente estava passando fome, né? E aí ele diz que aí o rapaz esse que vai convidar ele, né, para tocar, pergunta se ele tem algum receio, porque ele tá um tempo sem tocar, e ele diz: não tenho medo, eu tenho fome. E aí o rapaz negociou com ele que logo depois de ele tocar a primeira valsa, seria servido a refeição para ele. Então ele foi tocar no baile. E aí, quando ele chegou, mesmo depois de muito tempo, né, sem tocar, ele começa a tocar aquela valsa e começa a ficar completamente inebriado por aquele momento. Ele realmente era um artista, e ele começa a tocar, todo mundo começa a dançar, ele é aplaudido, só que ele não para de tocar, ele fica tocando ininterruptamente, a valsa dura 1 hora, inclusive as pessoas começam a reclamar, porque acham estranho, porque a música não acaba, mas aí algumas pessoas param de dançar, outras começam a dançar, e ele fica tocando, até as pessoas realmente ficarem muito surpresas com aquele homem que não para de tocar em nenhum momento, e fica todo mundo em silêncio, o admirando. E ele continua tocando como se ele estivesse em outro lugar, como se ele tivesse transcendido aquele momento através da arte. Até o momento em que o auditório todo, que tinha o aclamado, começa a rir baixinho, depois um pouco mais alto, e daqui a pouco todo mundo fica em silêncio. E aí é quando ele desmaia tocando piano e é acudido por esse rapaz. Então, o título do conto é A Valsa da Fome. Até a próxima, gente. Um beijo.